Boa, vai lá. Estamos ao vivo aqui, uma live relâmpago, uma live surpresa e relâmpago, né? Cuja finalidade é falar da China. Napoleão disse, né, tem a frase famosa de Napoleão, enquanto os chineses estiverem dormindo, deixe-os lá adormecidos, é a melhor coisa que nós fazemos. Né? E parece que a China acordou, não é isso, Paulo Gala e Elias Jabbour? Bom dia! Bom dia, Alberto. Bom dia, prazer aí falar com vocês. Estamos acordando, a gente e a China também, né, Elias? Exatamente. China acordou e a gente também. O Elias, aqui, eu e Paulo estamos baseados em São Paulo, está um frio de lascar. Eu estou vendo aí que ou você tem aquecimento ou você não está em lugar frio nenhum, não, hein? Eu estou no Rio, né? É carioca. O Rio, né? Não tem frio, o Rio não tem frio. O frio aqui é 21 graus. É isso. Vamos falar de China. Quando os ingleses perceberam que a China tinha acordado, eles foram lá dopar os chineses com ópio e meteram um tráfico de cocaína lá para ver se eles seguravam os chineses. Guerra do ópio. A população é bem grande, né? A massa crítica é gigante. Exatamente. Foi por isso que né? eu quis dar uma ajuda individual para o Brasil. Tive 3 filhos. Se todo mundo fizesse o mesmo, o Brasil faria que a população cresceria mais. Mas é isso, porra. Se você tiver população grande, você cresce, ou precisa mais do que isso. Pelo contrário. Então, vamos lá. Pelo contrário, na verdade, cada vez mais difícil ter uma população grande e com renda per capita boa, né? O grande desafio, se você pegar os países mais ricos do mundo, eles têm as menores populações, né? As rendas per capita mais elevadas dos nórdicos, da Suíça, Singapura, Irlanda, Israel, né? Você vai ver que ter população grande não é trunfo, não, Alberto. Claro que você tem uma economia de escala e tal, mas gerar emprego de qualidade para milhares e milhares e milhares de pessoas, só a China consegue. Com exceção da China, legal. Está tudo indo para o buraco. Deixa eu falar. Renda per capita, não. Legal que você falou. Mas o PIBão brutão, sim, né? Os que têm o PIB bruto lá, que lideram, é todo mundo grande, né? Mercado. Sem dúvida, são os grandes mercados internos do mundo, mas o PIBão grande não paga a conta das pessoas individuais, né? No Brasil, a gente tem ainda entre as 10 maiores economias do mundo, mas não adianta nada, né? A gente precisaria, enfim... o Brasil precisaria estar entre as 5 maiores economias do mundo, no mínimo, com a população que ele tem, para não dizer entre as 3, né? Se quisesse ter uma renda per capita alta de verdade, né? Elias... Enfim... Eu acho que a China tem um trunfo, por exemplo, essa questão da população, porque agora o mundo está muito perigoso para eles têm que tomar decisões estratégicas assim rápidas, né? Então eles têm a possibilidade, porque eles têm instrumentos institucionais para isso, de girar o compasso do mercado externo para o mercado interno, né? Então, por exemplo, eles podem alargar a base da classe média de 400 para 600, 700 milhões de habitantes em 5 anos. Né? Eles têm os instrumentos políticos, financeiros e institucionais para isso. Então, a vantagem de ter uma população grande, no caso da China, nesse momento, é uma vantagem estratégica, vamos dizer assim, né? Eu acho que para esse caso atual, cabe muito que você coloque essa questão de ter uma população grande, né? E inclusive a gente, aqui até fazendo a propaganda do curso ainda, que a gente não falou, que a gente está lançando a segunda turma, as pessoas têm muita desconhecimento Paulo, em relação à China. Qual é o nome do curso? Qual é o título do curso, Paulo? O Milagre da China, com o nosso guru Elias Jabbour, que é o grande conhecedor de China no Brasil e no mundo, né? Olha só, pra você ter ideia, antes de você fazer a propaganda, ele é interlocutor do Robert Wade, conversa direto com o Robert Wade, troca figurinha sobre a China. Então, tá aí um cara que você gosta, Robert Wade, te apresenta o Elias Jabbour do nível do Robert Wade. Robert Wade é uma figura importante na ciência política, já faz tempo, né? Foi década de 90, mas ele tem um livro muito influente sobre economia política, né? Então, ele ganhou o prêmio de melhor livro nos Estados Unidos, lá nos anos 90, de melhor livro de economia política, na categoria Economia Política, com o livro Governing the Market, né? Que falava da experiência asiática, né? De Taiwan, principalmente, né? Taiwan. Mas pegou um pouco de cada, mas tá. E quais são as instituições? O livro marcou época, até hoje, enfim, é influente até hoje. Quais as instituições políticas, né? Que é isso que eu me bato no Brasil, o Paulo sabe disso, o Elias não sei se sabe, mas você precisa de instituições políticas, não depende apenas
da volição humana, né? Porque tem toda essa coisa aí de Ciro Gomes, dizer, não, chega lá, industrializa o país. Não, não é assim. Não é um cara que chega lá, é eleito, vai lá. Precisa de instituições, precisa de faculdades funcionando numa determinada direção. O Brasil já teve um pouco isso, o ISEB lá atrás, enfim, várias instituições. Precisa da formação de uma elite, um indivíduo só, quer dizer, como diz aquele ditado, uma andorinha só não faz verão, né? Então, o Robert Wade fez isso, ele mostrou as instituições, e todo mundo sabe disso. Mas, olha, o curso de vocês é o milagre da China. O curso de vocês o quê? Está na semana de inscrição. Como é que é, Paulo, Elias? Explica aí como chega no seu curso, no curso de vocês. É um curso que você que está nos ouvindo, né, eu estou falando agora, mas eles vão falar em seguida, é um curso para você entender o que está acontecendo na economia da China hoje. Exato, a gente está já praticamente encerrando as inscrições, tem uma quantidade limitada de vagas, né? E a ideia no curso... Encerra hoje, Paulo? Exatamente, encerra hoje. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo aqui, mas o link está lá no meu blog, né? www.paulogala.com.br. Se você entrar lá, você já vai ver o link lá da matrícula. A ideia desse curso, Alberto, é falar um pouco da história da China, da economia da China, da política da China. A gente trata de mais aí de 50 anos de história. O Elias escreveu mais de 3 livros já sobre China, pesquisa a China há mais de 20 anos, fez mestrado sobre o tema, doutorado sobre o tema, então ele é um dos grandes conhecedores. Eu estudei um pouco de China no meu doutorado, principalmente, né? E acabei me aproximando do Elias, até pela minha curiosidade, né? Meu interesse por China. Então, quem tiver interesse, recomendo, é muito legal. E tem muito desconhecimento. Antes de passar a palavra para o Elias, né, as pessoas acham que a China come cachorro, né, Elias? É trabalho escravo, faz bugigangas, né? Nada disso. A China hoje é um país que tem uma classe média de 400 milhões de habitantes, com famílias que ganham $5.000 por mês, né? Que tem os filhos numa escola digna, que tem o seu imóvel, sua casa própria, que tem uma perspectiva de futuro gigantesca, que a melhor avaliação de governo e de política, Alberto, e quero passar para o Elias falar disso, hoje no mundo é na China. A China é quem melhor avalia o seu sistema político, né? Todo mundo fala, é uma ditadura comunista, aquilo não sei o que lá. Conversa com o chinês para você ver, conversa com o brasileiro. Você vai ver quem está feliz com o seu governo e quem está puto com o seu governo. Então, existe essa ignorância generalizada em relação à China, né? Quando a gente deveria estar se inspirando na China. E um pouco o espírito do curso é esse, né, Elias? Se você puder falar um pouquinho disso. Elias, fala do curso, mas antes, você fez mestrado aonde, doutorado aonde, e a sua tese foi sobre China em ambos os casos? Eu sou geógrafo de formação e também tenho mestrado e doutorado em geografia. O meu trabalho de conclusão de curso sobre a China é defendido em 97, depois o mestrado em 2001 e o doutorado em 2000, o mestrado em 2005 e o doutorado em 2010, tudo sempre sobre a China. Eu, particularmente, eu não lembro de um dia nos últimos 25 anos que eu não tenha falado da China, ou seja numa conversa, seja numa... Agora, Elias, só uma curiosidade, então você fez ambas as formações, mestrado e doutorado, na área de geografia, é isso? Sim. Legal. Aonde? Inclusive com o Milton Santos, ele estava lá na época do Milton Santos. Exatamente. Então, você fez na USP? Na USP, isso, na USP. Mas eu fui migrando para a economia política ao longo da minha trajetória acadêmica, né? Por uma série de motivos, inclusive para entender como que funciona uma sociedade e tal, e no DNA do processo de produção. Mas o meu tema é a China, essa questão do socialismo. Mas fala, hoje você ele é aprendeu professor... mandarim também, nessa trajetória toda você aprendeu? Não, porque aí se eu for procurar entender mandarim, eu deixo de estudar política, economia, geografia. Então, porque é muito difícil. Mas espera aí, mas fala aí, ele é professor de economia hoje. Você está na UERJ que você está, né? Eu sou professor na área de planejamento e teoria e política do planejamento econômico, aqui na UERJ, no Rio de Janeiro. Acho que o Alberto deu aula lá, né, Alberto? Não, eu dei aula na Federal Fluminense. Ah, tá certo. E aí, no curso de economia da UERJ, na pós em economia e em relações internacionais. Mas o meu tema é a China já há muito tempo, né? Quando a China, o banco de aposta era ver quando a China ia quebrar, né? Ou seja, quando aquele sistema ia ruir, essa era a grande aposta na época que eu comecei eu mesmo já apostei muito contra a China como gestor de recursos e só quebrei a cara. Eu passei o ano inteiro de 2015 apostando contra a China e desisti. Realmente, para ganhar com a China, você tem que apostar a favor e não contra. Exatamente isso. Agora, o curso em si, Alberto, as pessoas perguntam muito se é um curso para quem já entende economia. Não.
É um curso para iniciante, para quem começa a querer entender a China. São 46 aulas, né, de meia hora cada uma, sobre os mais variados temas, desde história da China, história da civilização chinesa, e história do Estado chinês, até políticas industriais na China, casos de sucesso. Nós escolhemos alguns autores estruturalistas, como Prebisch, como Geshen Kron, para poder entrar em temas relacionados à economia chinesa. Agora, nas aulas extras, nós falamos de Hong Kong, falamos de Keynes na China, se trabalha a guerra tecnológica e comercial, que é um tema também. Sim, a guerra comercial e tecnológica. Tentamos responder se trabalho escravo traz desenvolvimento, por exemplo, é uma das questões levantadas no curso. Enfim, uma pessoa que faz esse curso consegue sair com uma visão panorâmica da China, né? E um tanto quanto que desmistificaram sobre a China, né? Então, vários mitos nós quebramos, né? Não é um curso que é favorável ou não à China, muito pelo contrário, até porque as nossas análises são baseadas em história, em dados estatísticos, então não tem uma visão pró-China a priori, não existe nada disso, existe uma análise do que nós vemos daquele processo de desenvolvimento e que por outro lado, poderia ser usado por nós, né? Ou seja, por que a China virou a China e o Brasil não virou o Brasil que nós desejaríamos, né? Então, o espírito do curso é um pouco esse, a pessoa sair de lá com uma visão panorâmica da China e com uma visão de processo histórico, de como funciona isso e aquilo. É um curso, eu coloco minha conta em risco, a minha carreira em risco, que é um curso que vale muito a pena, do meu ponto de vista. Legal. Olha, Paulo, de fato, eu não sei se vou fazer o curso inteiro, etc., mas se vocês pudessem, né, me dar o caminho da inscrição, eu faço questão de pagar, né, como todo mundo aqui que está nos ouvindo aqui vai fazer questão de pagar também, para aprender um pouco da China, ainda que eu assista poucas aulas, sabe, né, a nossa vida é uma loucura total, né? Mas pelo que você falou aí, Elias, o meu interesse aí já despertou demais meu interesse. Eu estou conhecendo você hoje, o trabalho do Paulo já conheço há tempo, gosto muito do que ele faz, enfim, então não tenho a menor dúvida que o curso é fantástico. Eu acho que tem alguns mitos, acho que a gente podia explorar 3 mitos rapidamente aqui, que as pessoas ainda hoje no Brasil acreditam em relação à China, né? Primeiro que a China só faz quinquilharia e bugiganga, que não é verdade, porque a China já está na fronteira tecnológica, ela já manda satélites para o espaço regularmente, já tem um sistema de GPS próprio, já domina a tecnologia 5G que ninguém domina no mundo, né? Então esse é o primeiro grande mito. Segundo que tem muita pobreza, os salários são baixos e é trabalho escravo. Também é um outro mito. Hoje o salário médio na China já é maior do que o Brasil. Eles têm uma classe média de 400 milhões de habitantes, estão com um padrão de vida já diria para a maioria da população muito melhor do que era 20, 30 anos. Tiraram mais de 300 milhões de pessoas da pobreza. E terceiro, de que é uma ditadura horrível, que ninguém pode fazer nada, que ninguém pode se expressar e que todo mundo vive com medo. E que, portanto, é um negócio horrível, aquilo que a gente tem que se afastar. E não é verdade. É verdade que tem censura, é verdade que tem a liberdade de imprensa, não é um negócio totalmente livre, mas as pessoas vivem muito melhor lá do que no Brasil, com perspectiva de futuro, gostam do seu governo, o filho tem mais riqueza do que o pai tem mais riqueza do que o neto, as pessoas sobem na escala social, as pessoas progridem, as pessoas trabalham e ganham, as pessoas têm emprego e enxergam um futuro melhor. Eu diria que é um dos poucos países do mundo em que as pessoas enxergam um futuro melhor, né? No Brasil, que é um lugar de terra arrasada, né? O filho é mais pobre que o pai é mais pobre que o neto, e você falar sobre o futuro com qualquer pessoa no Brasil, você já sabe a resposta, né, Elias? Estou falando certo? Então, o Paulo falou dessa questão do governo, é bom deixar claro que isso tudo que nós estamos falando é baseado em dados. Por exemplo, a Harvard agora fez uma grande pesquisa sobre a China, sobre a percepção do público chinês do governo e da política, e a aprovação do Partido Comunista na China é de 86%. Né? Isso significa que as pessoas, ao contrário do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa, onde se deixou de acreditar na política, na China, ao contrário, né? Então, as pessoas têm uma visão muito positiva do Estado, do governo, enfim. Não é opinião minha do Paulo. Harvard acabou agora de publicar essa pesquisa. Enfim, é impossível entender o século XXI, essa próxima quadra histórica nossa, sem entender a China, não é? E quem for entender a China baseada em preconceito vai ficar para trás, não é? Eu vejo, por exemplo, assim,
pessoas da grande política no Brasil e da academia. Aliás, esses dias eu tive um debate no Twitter com uma pesquisadora que ela sustenta que a China não tem liberdade acadêmica e que as pesquisas no país estão voltadas a melhorar a vida das pessoas. Ela sustentando isso no Twitter comigo durante 2 ou 3 dias. E que no final da discussão, ela disse que não pode botar fé no país que tem trabalho escravo, né? Ou seja, aí não dá para discutir, né? Sabe? A pessoa termina a discussão falando que a China tem um monte de problema, coisa que tem mesmo, agora terminar a discussão falando que tem trabalho escravo, quando, segundo a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, o único país do mundo que teve aumento de salário real no ano passado foi a China, é complicado, né? Enfim, é um debate... Não vem falar de político com cientista político, hein? Eu estou aqui quieto aqui, estou me coçando aqui, mas não vou falar nada não, hein? Não, vamos lá. Eu acho que a ideia aqui também é instigar você. Tem uma coisa que vocês não podem negar, tem um só partido na China, ou tem 2, 3, 4... Fala aí, explica pra gente o sistema aí político, Elias, para dar uma aula pra gente do tema. Quantos representantes dos outros partidos tem na Assembleia lá? Não, todos os partidos são representados na Assembleia, são 8 partidos. 8? Quais são os 8? Em qual proporção? Muito menor que o Partido Comunista, porque o Partido Comunista ele chega em 49 no poder na China, não é? Como liderando uma frente patriótica, né? E essa frente patriótica é o Partido Comunista mais 8 partidos. Tá? E essa frente patriótica governa a China até hoje, é encabeçada pelo Partido Comunista, não é? É evidente que... todos alinhados com ele. Isso é evidente. Não alinhados com o Partido Comunista, alinhados com a ordem socialista do país. São 2 coisas diferentes, né? Você pode ser favorável ao socialismo na China, mas ser contra o Partido Comunista. Pode ser o caso lá. Mas é alinhado ao sistema político, alinhado a oposição, na verdade, foi para Taiwan e fez a mini China deles lá em Taiwan, Alberto. Sim, e foi também para os Estados Unidos hoje, né? Os bilionários chineses, alguns deles estão fugindo para os Estados Unidos, tentando montar um governo lá, de transição nos Estados Unidos, que é igual Cuba, né? Tem um governo de transição Cuba há 50 anos em Miami, né? O multipartidarismo, então, é só uma formalidade, é uma mera formalidade, porque, de fato, não tem... Como nos Estados Unidos, né? Que também é uma formalidade, né? São 2 partidos e que é uma mera formalidade. Mas não muda a política, né? É a democracia Pepsi-Cola e Coca-Cola, né? Então, nesse aspecto, a China, o partido é único, vamos dizer assim, vamos trabalhar que se pode ser rasteira de que é o partido único, mas as políticas... Elias, então, tanto faz o Trump ser reeleito ou não, né? Então, ele pode ser reeleito. Na verdade, o Biden vai ser pior. A gente estava conversando. O Biden ele é o deep state mais sutil, né? Ele vai dar porrada de maneira mais escondida, por assim dizer. Né? Então, você não acha nenhum problema o Trump ser reeleito, é isso? Não, eu acho que, por exemplo, o povo palestino é a mesma coisa. O Trump ou o Biden, vamos dizer assim. Para os sírios... Já que não faz diferença, tudo bem o Trump ser reeleito, é isso? Não vai mudar nada, né? Não vai mudar nada. Não muda grandes coisas. Não muda nada. A meu ver, o Trump ele é só uma face escancarada, né? Só uma face escancarada do Estado americano. Né? Enquanto que face escancarada da decadência da democracia americana, né? Exato. Os democratas são mais... Mas aí, quem vota no Biden pensa assim? Eu acho que não, né? Acha que deve ter diferença, senão votaria no Trump, não é isso? Exato, ele acha. Na verdade, eu acho que acha, sim. Né? Mas depois vai ver. Não, até tem diferença. Mas no que serve, por exemplo, a política internacional é a mesma coisa. Aliás, o Partido Democrata é muito mais violento, né? Os americanos, a democracia americana nos últimos... De 91 a 2018, promoveu 46 intervenções militares pelo mundo, né? Ou seja, a democracia americana promoveu isso no mundo desde 91, né, a democracia americana. A ditadura chinesa não invadiu nenhum país nos últimos 20 anos, né? E, inclusive o Jimmy Carter deixou isso muito claro, né? Ou seja, enquanto a gente está envolvido em guerras o tempo inteiro, os chineses trataram de melhorar a vida do povo, trataram de melhorar a tecnologia, avançar nas cadeias produtivas globais de valor. Essa não é a opinião do Elias, é do Jimmy Carter que disse isso recentemente. Numa crise com o Donald Trump, por exemplo. Quando que o Jimmy Carter falou isso, Elias? Não faz nem um ano que ele fez uma declaração muito forte em relação a isso, né? Que na verdade ele está coberto de razão, porque a China hoje já é a maior economia do mundo e já está, inclusive, cabeça a cabeça com os Estados Unidos na fronteira tecnológica, né? Então, qual é o PIB per capita da China hoje?
Hoje deve estar nos 15 mil dólares em paridade do poder de compra, mas ela é uma economia, Alberto, o PIB total, na linha do que você estava falando, de 14 trilhões de dólares, o PIB total americano é de 21 trilhões de dólares, só que quando você coloca o PIB da China num câmbio correto, porque o câmbio deles é muito desvalorizado, ou seja, por paridade do poder de compra, que você sabe, o PIB da China é de 23 trilhões de dólares, já é a maior economia do mundo, a China hoje, né? Essa é a realidade. Na produção industrial chinesa, para você ter uma ideia, de 4 trilhões de dólares, que é o dobro da produção industrial americana, a dólares correntes. Quanto está o PIB per capita do Brasil agora? Caiu para uns 12 mil. Caiu para uns 12 mil, 11 mil dólares. Mas nessa mesma métrica que você falou da China? No PPP, no PPP deve dar uns 12 mil, não mais do que 12 mil. A China já é mais rica que o Brasil, já apesar, per capita, né? Apesar a China está em 15. Isso, a China está em 15, exatamente. Ô, Paulo, você lançou um curso da Argentina. A Argentina está em quanto? A Argentina é maior, não é? A Argentina já chegou no Brasil, já capotou para 13 mil dólares, já está cabeça a cabeça com o Brasil. A Argentina despencou 15% a renda per capita, para vocês terem uma ideia. Só o único caso pior do que o Brasil na América Latina é o caso argentino, em termos de implosão econômica, né? O Macri foi a pá de cal, assim. O México está em quanto? O México deve estar nos 14, 15. Eu acho que o México está pau a pau com a China, né, em renda per capita, né? Mas é incomparável, assim, essa comparação de renda per capita é muito injusta, porque você pega um país de 1 bilhão. Qual é a população, Elias? 1 bilhão e... 1.400. Então, se você pega, dos quais ainda uns 300 milhões estão na roça de arroz ainda, né? Se você botar na China, da China... 500 milhões. Quanto? A China tem 500 milhões de pessoas ainda ocupadas em setores nem capitalistas, nem socialistas da economia. Agricultura familiar e tal, que está transitando para formas cooperativas de agricultura, mas é um processo muito longo, porque não dá para você levar a composição orgânica do capital na agricultura sem trazer caos social, né? Então, esse processo tem que ser muito planificado na China, né? De você levar a composição orgânica do capital na agricultura, porque não pode ser feito de forma anárquica isso. Porque o país é muita gente, né? Então, tudo tem que ser planejado, tem que ser dentro de um grande esquema, de um grande planejamento, para a China não virar uma Índia, né? Essa que é a questão, uma das grandes questões. Aliás, a Índia é um caso interessante, né? A Índia tem uma renda per capita não mais de 5 mil dólares, um terço da renda per capita chinesa, né? Tá crescendo, tá indo bem, mas ela tá muito longe ainda, né? É uma democracia, por exemplo, sempre usa a China para comparar com a Índia para comparar com a China, que a China é uma ditadura e a Índia é uma democracia. E a democracia indiana mantém 35% das pessoas analfabetas, né? Que é outro Elias, mas só uma coisa, democracia é uma coisa, condição social é outra, tá? São duas coisas diferentes, né? O fato, como se diz o ditado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato de a Índia ser uma democracia e não atender o mesmo tanto que a China é assim, né? Mas é uma democracia, tem alternância de poder, entendeu? E o outro atende também mais e não é uma democracia, né? Enfim, não tem, as coisas não são excludentes, né? Não sei, depende por exemplo, da sua corrente de política, ideológica ou de teórica de opinião. Não depende, não. Eu tô falando direta com material. Não depende, não. Se eu tiver que escolher entre democracia e ditadura, eu vou escolher democracia, né? Isso, pra mim, não, eu tô falando de fatos. Eu estou falando de fatos. Eu estou dizendo, são fatos, tá? Um tem alternância de poder e outro não tem. São fatos. Alberto, não depende. Alberto, qual o desejo de sociedade? Eu não estou falando do desejo, eu estou falando do que é. Por exemplo, não, Cuba, Alberto, tudo bem. Cuba não tem alternância de poder. Cuba tem um partido só. Cuba proibia a religião, sei lá, até o ano 2000, etc. Era proibido as pessoas, enfim, terem crenças religiosas. Aí, no dia que acabou essa proibição, houve uma explosão de comemoração do Natal, né? Igrejas foram reabertas, etc. Enfim, eu só estou colocando... são fatos, né? Eu estou colocando fatos. Alberto, deixa eu te falar uma coisa. Eu moro aqui entre duas favelas no Rio de Janeiro, né? E as pessoas aqui não sabem o que é democracia, por exemplo, que todo dia o PP é polícia invadindo, matando, o Estado escolhe quem vive e quem morre, ou seja, o fato também é esse. O Brasil, por exemplo, é uma democracia que atualmente tem 100 milhões de pessoas que estão empregadas, subempregadas, ou seja, a democracia é uma coisa muito mais ampla do que a alternância de poder.
Não é, a definição de ciência política não é essa, tá? Então, vamos falar. A definição de ciência A definição de ciência política o que acontece é o seguinte: você tem critérios formais de definição de democracia. Tá? No Brasil, para você ter, o Brasil tem 5.570 municípios. Você está falando de 2 favelas, você mora aí no meio de 2 favelas. Dos 5.570 municípios, 330 têm favelas. Os restantes 5.200 municípios não têm favelas. Tá? Então, assim, a gente pode ficar pegando casos, né? A gente pode pegar inúmeros casos, fazer, sei lá, o que a gente chama de evidência anedótica. O que acontece é que, na ciência política, a definição de democracia ela exige liberdades formais, exige a possibilidade formal de alternância de poder. Ela pode não acontecer. O PRI ficou 70 anos do poder no México, com eleições, etc. A social-democracia ficou 80 anos de poder na Suécia, mas você nunca podia dizer que aqueles países não tivessem uma democracia, tá? Porque você tinha competição partidária. Claro. Não, eu acho que assim, a discussão não é se formalisticamente, é evidente que não há democracia na China e a China é uma ditadura sob qualquer ponto de vista de definição de ciência política, mas eu acho que uma discussão legal que a gente tenta fazer no curso, que é desmistificar essa ideia de que a ditadura da China é horrível, é mostrar que tem um monte de avanços lá, um monte de progressos incríveis que se devem, inclusive, à continuidade de um projeto, né? Agora, é evidente que a gente não está defendendo ditadura com isso, né? Se olhar Cuba, se olhar a Coreia do Norte, que é um país que o Elias adora, né? É evidente que se você tiver o azar de ter o ditador errado, você está ferrado, né? Porque a questão é como se dá continuidade do projeto. Agora, por outro lado, a discussão de alternância de poder, Alberto, também não é trivial em economia, porque você não tem continuidade de projeto. Então, o Brasil é uma baita democracia sob essa definição. Aqui muda projeto, nos últimos 20 anos a gente teve uns 30 projetos já, que é horrível, porque o Brasil não conseguiu, obviamente, se desenvolver. Troca, as políticas de Estado nunca são mantidas, né? Se você pegar o que está acontecendo hoje, é uma destruição completa, né, do projeto que a gente tinha, até mesmo no PT e no Lula, se quiser, ou na época desenvolvimentista. Então, passados 5 anos, a gente vai desmontar o BNDES, vai privatizar a Petrobras, vai desmontar a Caixa, Banco do Brasil, quer dizer, e daqui a pouco vem um governo mais à esquerda, ele vai querer remontar tudo. Então, fica também, quer dizer, eu acho que tem os dois lados, né? Não estou querendo defender ditadura, mas não é isso não, Paulo. Né? Eu só estou dizendo assim, tem efeitos, cada coisa tem seus efeitos. Então, você tem um efeito de um sistema, um efeito de outro. Eu não estou avaliando o sistema pelo efeito. Eu estou simplesmente definindo, eu só estou definindo. Mas a questão, Paulo, que eu acho, é um bom debate esse, não é ad hominem, é um debate interessante, é que você pega uma sociedade de 5 mil anos de existência, um Estado Nacional de 2.500 anos, e você reduzir a caracterização de uma sociedade dessa, democracia ou ditadura, é muito pobre. Não é? Ou seja, veja só, eu não estou reduzindo nada. Eu não é você não, Alberto. Não é você não faz isso, você é um cara de alto nível. Eu estou falando que é o seguinte, você pegar uma sociedade de 5 mil anos, analisar historicamente aquela construção e, ao final, simplificar, isso aqui é uma ditadura ou uma democracia, eu acho que não é nem sofisticado do ponto de vista intelectual fazer esse tipo de análise. Não é o teu caso, não. O teu caso é você outro nível, você discute outro patamar. Eu acho muito mais interessante uma visão de processo histórico e historicizante de realidades complexas do que simples caracterizações de caráter anglo-saxão, se é democracia ou ditadura. Eu acho que a coisa é muito mais profunda do que isso. A caracterização de sociedades daquela espessura, vamos dizer assim. Não é? Eu, particularmente, acredito, Alberto, que essa discussão, se tal ou qual é ditadura ou democracia, é uma preocupação de cientistas políticos norte-americanos e europeus. Para a periferia do capitalismo, existem outras variáveis a serem analisadas para caracterizar sociedades complexas. Sabe? Eu, particularmente, eu acho que depois de um bom tempo estudando a China, você chegar ao final de 25 anos de estudo e caracterizar aquilo como uma ditadura ou democracia é muito pobre, do meu ponto de vista. Então, mas essa que é a ideia do curso, é justamente trazer essas outras perspectivas e essas outras visões, porque a gente está acostumado com a perspectiva ocidental. Você está falando com um cientista político que não é nem anglo-saxão nem europeu e está preocupado com a democracia. A ciência política brasileira inteira está preocupada com a democracia. Veja só, a ciência política lida com o poder, né, com o poder público, né, conquista e manutenção do poder.
a ciência política só faz sentido, né, como disciplina no mundo democrático, não tem saída, né? Porque né, em um outro mundo, quer dizer, se alguém conquistou e manteve o poder eternamente, você não tem o que falar. Né? A ciência política ela faz sentido, né, se você tem eleição, se você. Uma das áreas imensas da ciência política é o voto. Né? Como é que você explica o comportamento do eleitor? Né? Se você vota numa força política só, num partido político só, você não tem ciência política, pelo menos comportamento do voto. Se a opinião pública não comanda, né? Estamos aqui vendo, a popularidade do Bolsonaro caiu, subiu, né? Isso opinião pública é uma área, tem centenas de departamentos de ciência política no mundo inteiro, né? Não só no mundo europeu e americano, que estuda opinião pública, estuda voto, né? Estuda controle de poder, né? Poder controla poder. Então, o poder executivo não tem todo o poder, porque aí tem o judiciário, aí tem o legislativo, né? E isso tudo só passou a existir por conta da democracia. Então, não tem, quer dizer, eu estou dizendo assim, eu estou falando uma platitude, basicamente, né? Eu não consigo, nunca existiu ciência política no mundo ditatorial, quer dizer, não existe, é só por isso que eu sou cientista político, não tenho como deixar mas, de falar. Claro, não, mas o que você está falando está perfeito, mas o legal da China é que ela questiona essa ideia ocidental, inclusive de independência de poderes, de será que isso é bom mesmo? Porque nós estamos falando de um processo muito maior do que isso, Elias e Alberto. Nós estamos falando de um processo que transformou uma sociedade na sociedade mais importante e talvez a mais rica no século XXI. É disso que a gente está falando. Então, vamos dizer assim, essas ideias ocidentais, isso eu vejo agora falando da ótica de um economista, né? O economista é louco para dizer que democracia produz desenvolvimento econômico, que a garantia da propriedade privada, a lá Douglas North, é tudo que resolve e que basta você ter boas instituições e os poderes se monitorando que você vai se desenvolver. Nada mais longe da realidade, muito longe disso, né? Então, e de novo, eu acho que tudo isso que a gente está falando é muito controverso, tudo isso que a gente está falando é diferente. A gente quer mesmo trazer novas perspectivas para fazer com que as pessoas parem para pensar, né? O Brasil, Alberto, você sabe melhor do que ninguém, é um exemplo maravilhoso do que aconteceu nos últimos 4, 5 anos, com essa briga entre poderes, com essa tentativa de equilíbrio entre poderes, né? Basicamente, o Brasil foi destruído e você presenciou isso na prática, né? Então, é uma discussão que dá muito pano para manga, né? Ô Paulo, isso é legal porque você acaba de levantar o seguinte: teve algum intelectual no passado que disse isso, quer dizer, o Brasil pertence ao extremo ocidente, né? Não tem o extremo oriente, nós pertencemos ao extremo ocidente, quer dizer, o Brasil, eu sei que tem muita gente que se revolta com o fato, né? Mas o Brasil foi colonizado por Portugal, nós estamos aqui falando português, né? É uma língua latina, uma língua europeia, né? O nosso sistema jurídico, todo ele vem de Portugal. O sistema jurídico estrutura a nossa vida. Eu estava lendo lá a formação do Estado brasileiro, né? Você teve Portugal governava o Brasil. Portugal passou a governar o Brasil a partir de 1609, com a criação do Tribunal da Relação. Ela basicamente, os desembargadores é que governavam o Brasil, eles arbitravam os conflitos e diziam, olha, tem que ir nessa direção. Não existia poder executivo no Brasil. Continua assim, não? Olha, é difícil, é uma herança grande. Eu pergunto, minha pergunta realmente é como um cara que não é conhecedor e você é um profundo conhecedor disso, por isso que eu te pergunto. Não, o Tribunal da Relação foi estabelecido na Bahia em 1609 e ele arbitrava basicamente dois conflitos importantes, o conflito entre os índios e os proprietários rurais, sei lá, donos de engenhos, né? E arbitrava a favor dos índios, porque as pessoas não sabem disso, que Portugal e Espanha tinham uma doutrina favorável aos indígenas, e ele arbitrava os conflitos entre os fazendeiros, né? Enfim, os engenhos e os comerciantes da cidade, porque os comerciantes queriam escrochar lá os fazendeiros em termos de preço, para poder, né? Enfim. Essa guerra dos mascates, né? Olinda e. Exato, mas o Tribunal da Relação ficou por muito tempo arbitrando isso no Brasil, eram os dois principais conflitos no Brasil. Então nós vimos dessa tradição, quer dizer, a religião, a matriz do Brasil, a nossa matriz é a matriz católica, ainda que o evangélico, né? A religião evangélica tenha crescido muito no Brasil nos últimos anos, a matriz da China é confucionista. Então, são coisas que você não consegue transplantar. A gente não transplanta o Ocidente para o Oriente para o Ocidente. Pegando um pouco o que você falou.
entendeu? O que nós temos é o que nós temos, né? O Brasil não vai deixar de falar português, né? O Brasil não vai deixar de ter Tribunal Superior, né, Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, Câmara, Senado, Poder Executivo. Não tem jeito, não tem saída. Vai ser, é o que é. Claro, não, sem dúvida. E ainda bem que a gente restou pelo menos a democracia nessa terra arrasada, né? Para não dizer que a gente está sem nada, né? Dessa perspectiva, né? Se é que a gente tem democracia ainda também, no sentido de alternância de poder e tudo mais, né? Vamos ver. Isso aí o futuro dirá, né? O futuro dirá, né? Mas, enfim, eu acho que, de novo, eu acho que o nosso tom controverso e polêmico é de propósito, né? O curso tem essa característica, né? Porque existe vamos dizer assim, uma leitura caricatural da China que é preciso ser combatida no Brasil e no mundo também, porque acho que a China de novo, eu enxergo hoje o mundo mesmo, numa situação muito delicada, com a Europa, com os Estados Unidos, a gente fala muito disso aqui, Alberto, o desaparecimento da classe média americana, o próprio Trump, né? O Brexit, são manifestações da decadência do mundo ocidental. Né? Então, claramente, a gente vê uma ascensão do mundo oriental. Né? A Ásia recuperou o lugar dela no mundo, para não dizer que hoje é a maior economia do mundo. Se você somar Japão, Coreia do Sul e China, não precisa nem colocar a Índia. Nós estamos falando de um PIB de mais de 30 trilhões de dólares, que é muito maior do que a Europa e muito maior do que os Estados Unidos. Então, a realidade é que a Ásia é o mundo hoje. Né? Até me faz lembrar de um livrinho que eu tenho aqui, em algum lugar, que o título do livro é maravilhoso, When Asia Was the World, quando a Ásia era o mundo, né? Então a Ásia já foi o mundo, muito antes da ascensão europeia, né? E é legal porque ele vai narrando trajetórias e eventos, né? De quando a Ásia era o mundo, o centro do mundo, né? Então o centro do mundo está se deslocando para a Ásia, né? E as pessoas no Brasil não têm a mais remota noção disso. Elas acham que os Estados Unidos ainda é o centro do mundo. Então, o nosso esforço no curso e nos debates que a gente tem feito falar, Brasil, acorda, tenta entender o que está acontecendo. Hoje, a China, a Coreia, o Japão, a Malásia, a Tailândia, o Vietnã, a Índia, esses caras são o futuro. Os Estados Unidos está numa clara decadência, assim, claríssima decadência. Não, e nesse aspecto, Paulo, a Europa, então, Alberto... se fala, a Europa está mais perdida que segue em tiroteio. Né? O Alberto abriu esse espaço para a gente falar, por exemplo, Alberto, acho que é importante levantar a polêmica que você levantou, que é sadia, e a gente fazer esse debate. Porque, cara, quem pensa, existe o mainstream sobre o pensamento chinês, né? E quem não foge do mainstream, que é o meu caso, ele é literalmente cancelado na grande imprensa, nos grandes... O Elias é o heterodoxo da China, ele está numa situação pior que a minha. Eu sou heterodoxo ainda no mainstream, né? Mas é ele que conhece de verdade, esse é o ponto. Não, então, o Alberto, quando levanta essas questões, primeiro que quando ele nos convida, e ele levanta essas questões de fronteira, porque eu acho que são questões de fronteira, eu acho que ele está prestando um serviço para a sociedade que não é pequeno, é muito grande, esse serviço que ele está prestando. Porque não existe espaço para esse tipo de debate. Talvez, Alberto, nem na universidade tem espaço para fazer esse tipo de debate. Não é? Ou seja, as pessoas já trabalham com uma caricatura do que é uma realidade de um Estado que tem 2.100 anos, né? Ou seja, concurso público existe há 1.500 anos na China, a gente fala isso no curso, não é? E as pessoas insistem... Concurso público tem há 2.500 anos. 1.500 anos. 1.500 anos. 1.500 anos. E as pessoas insistem em querer classificar a China em termos atlantistas, vamos dizer assim. Não é? Então, por exemplo, agora no Roda Viva segunda-feira, chegou num ponto do nível da discussão no Roda Viva que se perguntou para o cara se países como China ou Cuba têm humorista ou não, ou seja, o grau de ignorância das pessoas. Tem humorista lá? Tem humorista na China lá? Cara, eu peguei um táxi na China uma vez, Alberto, e eu vi o motorista dando risada e uma voz fininha no rádio, né? Aí ele me contou que ele falava em inglês o seguinte, que era um humorista imitando Mao Tse Tung, porque o Mao Tse Tung tinha voz muito fina. Então, o humorista imitando Mao Tse Tung, ou seja, as pessoas elas expõem ignorâncias, assim, em canal aberto na televisão, e não acontece absolutamente nada. E vai assim caminha a humanidade. Então, quando você abre o teu espaço, né, ou seja, um espaço de um cientista político de alto nível, para discutir um assunto controverso, e coloca a controvérsia na discussão, na verdade, você tá quebrando o paradigma de uma sociedade que é neopositivista, no pior sentido do termo, ou seja, uma sociedade que não é educada a contraditório, não é? Ou seja,
Eu, particularmente, só tenho a agradecer, por exemplo, você ter levantado essas questões, sabe, no espaço desse, porque não existe isso, né? Não existe isso. Não, eu Simplesmente, só expliquei o ponto de vista da ciência política, entendeu? claro, Você tem essa formação, agora pendeu para a economia, mas a formação. Que é isso, né? Você entra numa faculdade, sua cabeça é formatada na determinada direção. Então, a cabeça do Paulo Gala foi formatada como E eu só economista. consigo enxergar o mundo da ótica econômica, não consigo ter dificuldade Entendeu? de. É normal, o cara que faz direito, o cara, né? São formações. A instituição só funciona se formatar a pessoa a olhar aquilo de uma determinada maneira. Você teve a parte de geografia, você mesmo criou o seu próprio autodidatismo e foi além disso, né? Mas a minha formação é na área da ciência política. E o objeto de estudo da ciência política só faz sentido quando você tem alternância de poder, não tem jeito, ou quando tem a possibilidade de alternância de poder, como eu disse. Mas tem as estruturas de poder, né? Porque eu entendo que as estruturas sim, de poder claro. também são objeto, né? Se você olhar. Não existe ciência política. Assim, na China, por exemplo, Alberto, existe ciência social de qualidade sendo produzida. Ou seja, nenhum país cresce 40 anos seguidos com instituições políticas ossificadas, entendeu? Ou seja, aquilo tem que mudar o tempo inteiro. Ou seja, a base material da sociedade ela tem que se adaptar. Aliás, o poder político tem que se adaptando ao longo do tempo à mudança da base material da sociedade, né? Sim, eu concordo contigo, né? Não tem nenhuma objeção com relação a isso. A única coisa é que você jamais pode dizer para alguém de ciência política que há democracia na China. Não tem como dizer isto, tá? Eu acho que uma democracia não liberal. É uma democracia não liberal. Não tem democracia. Não, é uma democracia não liberal. Mas qual é a outra democracia que não é liberal? Não. A outra democracia querem que você escolhe o seu deputado federal e ele é caçado pela base, por exemplo. Não é pelos seus pares. Ou seja, em que o deputado federal ele passa 300 dias no ano na base dele, trabalhando lá, e passa no máximo 60 dias em Pequim. Esse é o tipo de democracia. Em que o cara, ele votado, mas tem voto. Você vota no deputado. Em quem você pode votar na China? Sim, mas não tem ninguém que se oponha a esse deputado. Não tem ninguém que se oponha a esse deputado. Propondo uma coisa. No caso, a China é uma sociedade em que os camponeses eles se rebelam há 3 mil anos contra o poder estabelecido. Então, a política na China ela é muito pressionada de baixo para cima. A diferença da China com a União Soviética, quando você analisa as estruturas de poder, é exatamente essa. Ou seja, na China, um deputado que não atende a sua base, literalmente, ele é caçado. Ano passado, por exemplo, teve 60 deputados caçados na China, pela base. Mas, Elias, essa é uma discussão longa. Não está dado que isso seja bom, que você falou. Essa é uma discussão longa da literatura. Não. Isso é bom para a China. Enfim, China. Como é bom para o Brasil que está. Tudo que funciona em qualquer país é bom para o país, por definição. Mas deixa eu só entender uma coisa agora, uma questão de ordem, Elias, explica para a gente. Você não vota para prefeito, você não vota para governador, você não vota para presidente na China, mas você vota para o que seria um equivalente a um deputado. Cada província tem um deputado. Não, ali a votação. Para mim, eles elegem, por exemplo, o deputado na base. Tá, a base elege. A base? Mas o que é a base? A base é uma. É uma township, é um condado, é uma township, é uma assim, tá? Quantos deputados existem? Eleitos na 2 mil. 2 mil deputados. Então, 2 mil. As pessoas elegem. E eles vão subindo congressualmente até a Assembleia Nacional Popular. De forma quando chega lá no Congresso, aí parou a votação, porque o condado elegeu, aí ele vai seguir a carreira dele lá vamos dizer assim, nos meandros. Vai seguir, ele sobe de forma congressual. Só que ele. O que quer dizer isso? O que quer dizer subir de forma congressual? Existe o Congresso da província, por exemplo, que elege seus representantes para a Assembleia Nacional Popular. Tá? Assim como tem a Assembleia de Condado para a província. Não é votação direta para deputado federal. Não é direta. Mas vamos dizer assim, a base, as pessoas votam no deputado que vai para a Assembleia Regional. Aí na Assembleia Regional, os deputados, entre eles, votam em quem vai para a Assembleia Nacional. Exatamente. Então, o voto popular se dá só na esfera do deputado estadual, vamos dizer assim. Depois, para virar deputado federal, não é só,
é mais profundo, só funciona na base da aldeia. E é só a aldeia que pode ser, cara. Quem foi, por exemplo, toda a discussão, até da filosofia política, né, discute até que ponto essa democracia direta ela é benéfica. Isso é uma discussão, isso não é algo que está dado. Claro. A ideia de democracia representativa é justamente essa. Quando eu fiquei muito surpreso quando o Reino Unido, né, porque ali foram vicissitudes ali da conjuntura, né, que pressionaram o David Cameron, quando ele convocou um plebiscito para discutir o Brexit. A doutrina predominante no Reino Unido é uma doutrina de todo o poder ao parlamento, todo o poder à democracia representativa. Eles, ideologicamente, são anti-plebiscito. Eles são contrários ao plebiscito, ideologicamente. E aí, quando eles fizeram, deu tudo errado. Deu tudo errado. Ou seja, tinham que ter seguido a doutrina deles. Né? Por quê? Porque você diz o seguinte, você delega. Por quê? Você está delegando a alguém que tem um saber técnico e que muitas decisões que são boas no longo prazo são ruins no curto prazo. Se você fizer uma democracia direta com recall permanente, só que isso é uma discussão longuíssima, longuíssima. Claro. Não está dado que chega lá, não, vai lá, tira o mandato, isso é o melhor. Não é assim, não, entendeu? Aí chegamos no ponto em comum, Alberto. Chegamos no ponto em comum. Eu acho que primeiro que o único valor universal é o direito à vida. Tá? E a democracia, cada país vai seguir o seu próprio caminho para a democracia. Essa que é a questão. Cada país vai seguir o seu próprio caminho. Eu acho que a China caminha para uma democracia com características chinesas, sabe? Até porque o Estado chinês existe muito antes de Europa, Revolução Puritana, essa coisa toda. Ou seja, aquilo ali funciona do jeito que funciona há mais de 2000 anos. E eu não consigo ver, por exemplo, o Ocidente e a ciência política ocidental conseguir quadrar a China em certos esquemas, que é impossível. É impossível isso. Ou seja, a Europa está em guerra e a China já tinha Estado. Eu acho uma discussão maravilhosa. Assim. Para mim, do ponto de vista intelectual, como economista, eu acho essa uma discussão fantástica, maravilhosa. Eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer, porque, de novo, é o que o Elias falou, a gente tem que estar aberto ao contraditório. E, obviamente, eu não estou falando de você, Alberto, que você é talvez um dos melhores cientistas políticos do Brasil, e você tem essa cabeça do contraditório, né? No seu canal é bem claro que você é um contrarian, né? Você sempre traz uma visão contraditória ao que todo mundo imagina. Por exemplo, falou, Bolsonaro não vai ter impeachment. Todo mundo, não, que absurdo, ele vai cair. Você falou, cara, não vai ter, tá claro, tá aqui. Então isso eu acho que é maravilhoso. E essa cabeça, né, de polêmica e de controvérsia, que sempre foi a minha cabeça e sempre será, acho que é um traço psicológico meu, né? E do Elias também, por isso que a gente se identificou, né? Mas eu acho que é fundamental, né? Não é nessa live que a gente vai resolver a questão da democracia na China, mas é um tema fascinante esse. Eu mesmo sou um liberal democrata, né? No sentido político do termo, me considero um liberal democrata, social democrata, né? Mas quando eu olho para a China, eu começo a repensar meus valores, porque eu falo, cara, olha a sociedade ridícula que o Ocidente está construindo. Olha a patetice que o Ocidente fez. Então vamos ter humildade e olhar outras coisas também, porque... Não, eu queria fazer um brinde aqui, Paulo. O que a gente está construindo é uma piada, né? Só isso. Paulo, eu quero fazer um brinde ao Alberto Carlos Almeida em trazer essa discussão que não existe na grande mídia. O pessoal aqui no chat está reclamando, né, que a gente está falando de democracia. Eu expliquei para o pessoal, porra, mas é um canal de YouTube de cientista político, porra. Claro, porra, entendeu? Não é uma discussão desqualificada. Se quiser falar de economia, vai no meu, né, Alberto? Não é uma discussão desqualificada. O Alberto levanta questões que tem profundidade, entendeu? Sabe? Ou seja... Ô, Elias, eu sei que vocês estão com o tempo finalizando aí, mas só uma coisa assim, falar aqui em público, né, do ponto de vista da comunidade de ciência política, até de outros públicos que vão além dela, claro, né? A minha visão é que é preciso muito cuidado quando você aborda o sistema político chinês, né? A economia, né, está resolvido, né? Planejamento, investimento estatal, né? Não tem discussão com relação a isso. Agora, quando você fala do sistema político chinês, é necessário, né, considerar esse debate, né, básico da democracia liberal, não tem jeito, né? E aí, nesse aspecto, eu acho assim que, eu estou só sugerindo, claro, né? Você ter um certo cuidado, né? E que a democracia é isso que aí está, é a democracia liberal mesmo, né? O aspecto democrático é botar todo mundo para votar,
E o aspecto liberal é ter competição entre correntes diferentes. Né, competição formal, você pode até questionar o conteúdo é parecido, é Pepsi-Cola e Coca-Cola, mas é parecido, mas não é igual. Tá? Então, assim, isso é relevante. Tá? Isso é relevante. Então, por que eu estou fazendo essa ponderação? Porque se alguém escuta isso, pode, ao rejeitar isso, rejeitar todo o resto que você argumenta. Tá? Estou falando um pouco, né, dessa comunidade da ciência política, né? Então, porque tem pessoas que, eu estou pensando assim, bandeira esquerda e direita. Bandeira esquerda e direita, eu não estou nessa discussão, tá? Essa discussão de bandeira é time de futebol, né? Estados Unidos é ruim, China e Rússia é bom, né? Inglaterra é ruim, enfim, eu estou fora disso. Claro. Alberto, só para responder isso que eu estou te colocando, se eu acreditar, por exemplo, que só existe um caminho para a democracia ou um caminho para a economia, eu vou acreditar que acabou a história. Sabe, eu acho que não existe um caminho só para a democracia. E é curioso porque essa discussão se coloca também... que acabou a história. Aí eu vou me aposentar, vou para Marte, né? Quando os economistas olham a China, tem o mesmo drama, porque a China ela coloca desafios intelectuais grandes para os economistas, assim como também coloca desafios intelectuais grandes para os cientistas políticos. O Elias, esse é um debate a ser tratado. Né? Que tem 3 grandes caminhos para a democracia. O primeiro caminho foi trilhado pelo Reino Unido. Primeiro você faz uma competição de 2 partidinhos da elite e depois você põe todo mundo para votar. Então, primeiro você compete, depois você incorpora. Depois você tem um outro, que é primeiro você põe todo mundo para votar, em um partido só. Depois você põe a competição. É um segundo. Primeiro você incorpora, depois você compete. E tem outro que põe tudo junto. Né? Você põe a competição e a incorporação junto. O que, né, a ciência política estuda é se esse modelo inglês foi o modelo que socializou as elites na competição, na alternância de poder, e depois, ao incorporar no voto toda a população, todo mundo já estava socializado nisso. Claro. Tá? Então, os 3 caminhos para a democracia. A China incorporou, agora, ela não estabeleceu... Alberto, só que uma pergunta que tem que ser feita para encerrar é por que o Reino Unido não estendeu essa democracia para suas colônias, entendeu? Sabe, eu acho que essa é uma discussão interessante. Por que o Reino Unido não estendeu mas uma coisa, essa democracia para a Índia, para as colônias dela na África, sabe? Que ali era ditadura barra pesada, né? Na Índia, enfim. É um bom debate esse. Ou seja, a democracia inglesa chegou na China por ópio, pela via do ópio. Não, então, e nem a Inglaterra... O sistema liberal é melhor. Não, e nem a Inglaterra passou a sua economia para as colônias, quer dizer... Mas aí é uma outra discussão mesmo. Né? Não, claro, olha, tem o livro, aquele livro 21 lições do século XXI, eu li, tem várias passagens muito boas no livro, tá? Tem uma passagem que eu nunca tinha me tocado, tá? Que de uma maneira ou de outra, as instituições criadas na Europa, não foi só na Inglaterra, não, né? As instituições criadas na Europa acabaram por formatar o mundo que a gente vive hoje. Né? Tá lá o Harari, tá? Claro. Tá lá e faz sentido, né? Faz todo sentido. Alberto, obrigado, cara. Você levantou a bola aqui. Inscreva-se no curso. Nós falamos muito. Eu quero continuar essa discussão contigo, viu, cara? Você é muito inteligente. Essa discussão é divertida. Essa discussão é o Elias e o Paulo tem... Nesse chat aqui, o meu time aqui, minha equipe aqui, postou várias vezes o link para vocês inscreverem no curso, tá? Eu estava vendo o chat aqui, o link foi postado várias vezes. Boa. Vou passar. Valeu, cara. Paulo, daqui 2 semanas, no seu canal, que eu vou lançar com o Renato Janine Ribeiro o curso Filosofia Política. Vamos lá. O Renato Agora, Filosofia Política Ocidental, não tem nada de oriental. Não, olha, não é nada contra o Oriente, porra, é porque nós fomos socializados nisso, é o que a gente conhece, Maquiavel, Platão, Aristóteles. Não, e falar com o Renato Janine vai ser um prazer, porque é um grande conhecedor intelectual e prático do Brasil, né? Então, ele né? Mas legal, obrigado, Roberto, obrigado, Elias. Elias, valeu, Elias. Vai ter outra. Com certeza, pô. Você é um grande cara, valeu. Elias, obrigado, um abraço, galera. Paulo, um abração para ti, hein? Valeu, obrigado.